um verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, cante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em tudo que eu pensar, em tudo que eu falar, que eu possa te honrar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparência. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Cante bem alto, como o rei Davi. Aleluia. Agradar teu coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cante, igreja. Aleluias. Em tudo que eu pensar, em tudo que eu falar, que eu possa te honrar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparência. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Quero viver em santidade, quero viver
preciso de ti. Sem tua graça, quando eu oro a Deus, posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é o meu lugar. Vou mergulhando em águas profundas, onde está a palavra. Vou mergulhar em águas profundas, tu estarás. Mergulharei até as grandezas encontrar, e tornarei a palavra neste dia. Ele é o ó Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo vê. Tu me vês quando estou ao pé de zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor dos céus, pois tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Aleluias! Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Tu me vês quando estou ao pé de zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor dos céus, pois tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me
mensagem de um profeta para manifestar a palavra neste dia. Recebendo asas para voar, as alturas contemplar, onde outros pássaros não podem voar. Viver a atmosfera celeste. Aleluias, cante. Voar onde só as águias voam. Voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Voar tão alto como águias no céu. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou deste mundo de dúvida e temor. Recebemos olhos para ver os mistérios revelados. Nossas vidas são profecias se cumprindo. Em nossa posição na palavra, e voando só as águias voam. Vamos voar, cante. Voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Voar tão alto como águias do céu. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Não fomos chamados para ser terrestres, nem para rastejar, nem para viver em altos e baixos, mas vivificados e exaltados no topo da montanha, pousando na fenda da rocha. Aleluia! Ajudados onde está o corpo, vivendo num lugar provido por Deus. Cante! Provido por Deus. Abra as asas e vamos voar. Aleluia! Voar
Amém. Vamos agora para a palavra. Tivemos louvores, verdadeiros louvores de Sião, hinos de redenção, cantados ao nosso Deus, do profundo da nossa alma. Mas agora chegou o momento em que Jesus vai partir o pão da vida para nós através da sua palavra, o corpo, palavra do Filho do Homem. E nesse instante, convido a congregação presente aqui para nos colocarmos de pé, enquanto vamos ler em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Nesse instante, convido você a acompanhar na sua Bíblia ou aqui no monitor, né? Estará sendo colocado ali no slide. Estaremos meditando sobre essas escrituras e algumas outras que serão também no decorrer do culto, né? Serão mencionadas, algumas lidas, e um pequeno trecho na mensagem Como Poderei Vencer. Estaremos falando nesta noite sobre o tema Como Vencer. Esta frase, esta expressão foi pronunciada pelo profeta, servo de Deus, no parágrafo 178 dessa edição que eu tenho aqui, né? dessa tradução. Ele fala a frase como vencer, uma pergunta. E aí então, seguindo essa pergunta, vem a sequência de colocações que nos trazem a resposta. Bem, amados irmãos, lendo Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 8, nós vamos ler como leitura responsiva. Eu lerei o verso 1, vocês leem o verso 2, e assim nós vamos alternando até no verso 8, onde leremos todos juntos. Então vamos para a leitura. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Todos juntos. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Somente até aqui. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós já temos orado, mas eu ainda dirigirei mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de lermos a tua palavra, Senhor, aqui na tua casa. E também, ó Pai, abençoe a cada pessoa que está acompanhando, Senhor, este culto, essa leitura e a explanação, Senhor, da mesma, através do Espírito Santo, usando o ofício que o Senhor mesmo tem dado, Senhor, pois o Senhor mesmo tem dado uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres.
Muito obrigado, Pai, pela tua atuação no nosso meio. E mais uma vez, ser misericordioso e dar-nos as porções que necessitamos, ó Pai, neste momento, para atingirmos o nível de fé que o Senhor deseja que tenhamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Então, vamos direto aqui ao nosso assunto, como vencer. Está aqui no parágrafo 178, da mensagem Como Poderei Vencer. Este sermão foi pregado em 25 de agosto de 1963, portanto, já após a revelação dos 7 selos, que ocorreu no mês de março daquele mesmo ano. E a visitação que o Senhor Jesus Cristo prometeu de fazer, e Ele fez na terra, quando Ele desceu naquela constelação de anjos, Cristo rodeado de seus anjos. Então você pode ver isso em várias mensagens, vários sermões do profeta, como os ungidos dos últimos dias, também a mensagem Qual é a atração sobre a montanha, e diversas outras. O profeta fala dessa visitação. O Senhor Jesus Cristo, o profeta fala que tinham 6 anjos e tinha um outro 7º, tinha 3 de cada lado, formando 6, 3 mais 3, 6, mas ele diz que contando ali, creio que da esquerda para a direita, ele diz, então o 7º era um anjo forte, um anjo com uma aparência forte, uma fisionomia ali imponente. O profeta dizia, aquele anjo voou para mim e conversou com o profeta. E o profeta fala, aquele anjo é Cristo. Então, por isso afirmamos, porque tem Bíblia para isso, o profeta aponta na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, ele aponta que isso foi cumprido, Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7, quando lemos, nós não vamos ler agora, mas do verso 1 ao 7 você lê sobre a descida do anjo forte, que desceu e colocou um pé sobre a terra, outro sobre o mar. E nesse culto, nesse sermão, eu não entrarei nesses detalhes de colocar o que é um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, mas oportunamente estaremos trazendo também esta parte. Mas é muito importante. Porém, nesse culto vamos ter sobre como vencer, porque todos nós temos que estar sempre vencendo alguma coisa, até vencermos a luta final. E aí então nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, porque muitas pessoas estarão vivas nesse momento. E assim como Enoque foi tomado sem morrer, encontramos que Elias também naquela carruagem, aquela carruagem de fogo ali, recolheu Elias sem que ele visse a morte. Nós sabemos que há um grupo de pessoas que não passará pela experiência da morte, mas no lugar de morrer estaremos passando por uma transformação de corpos, em um momento, em um instante, em um abrir e fechar de olhos. E os que já partiram antes de nós, eles, antes que esse evento que eu falei agora aconteça, eles estarão sendo ressuscitados. E no pequeno trecho que estarei lendo daqui a pouco, o profeta fala, você pode me sepultar, me enterrar no mar ou onde você quiser, naquele dia eu aparecerei. Ou seja, quem já partiu, não importa o que aconteceu, se foi em um incêndio, se foi em um acidente automobilístico, ou o que quer que seja, vai aparecer, porque a terra, o mar, ou quem quer que seja, não pode reter, porque essas pessoas são vidas predestinadas para passar por essa experiência da ressurreição. E conosco mesmo, caso aconteça que algum de nós que estamos hoje aqui parta para o Senhor antes daquela transformação de corpos, é mais um, ou apenas mais uma, para também ressurgir com o corpo transformado. Mas nós, os que ficarmos vivos, estou fazendo referência a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao 18. Só estou citando, não dá tempo de ler todas essas citações. Tudo isso são escrituras, são passagens que nos fazem focar no objetivo de vencer. Agora, para tudo isso, nós temos que vencer. E o profeta estará nos colocando daqui a pouco sobre coisas que nos incomodam. Ele vai falar assim, você está sendo incomodado por algo, por alguma coisa, seja uma enfermidade, seja um incômodo qualquer, uma pessoa, porque há pessoa e há pessoas
e são usadas pelo inimigo para te incomodar, para me incomodar, para perturbar a vida dos cristãos, mas isso tem um propósito. Pode ver que na leitura de Hebreus 12, diz que cada filho que é chamado é provado, ao Senhor agrada provar. E tanto é que Paulo, quando colocou aqui na carta aos Hebreus, ele disse assim, que se não passas por essas lutas, por essas provas, e não és aprovado, então Deus não está tratando com você, ou seja, você nem é filho, não é contado na economia de Deus como um filho ou filha de Deus, é um bastardo. Ele usou aqui o termo bastardo, é aquele que vive ali na família, está junto, mas não é filho. Então, há muitas pessoas, também na leitura estará o profeta discorrendo, ele vai falar daqueles que seguem de maneira morna. Ele fala assim, aqueles que seguem mornamente, ou seja, segue, mas sem vontade, não tem muita vontade, segue sem prestar atenção nem na pregação, nem nos hinos, não sabe do que se trata, apenas está ali. Mas o profeta também fala daqueles que seguem diligentemente, aqueles que seguem de verdade a palavra de Deus, e fala daqueles que nem seguem, que saem fora, eles concluem para si mesmos, isso não é para mim, e sai fora, cai fora, como diz, e vão procurar o que fazer, né? Fora da palavra. Mas há aqueles que seguem e vão até o final. Tudo isso que eu estou citando aqui é apenas uma preliminar para entrarmos aqui no nosso assunto, e o profeta estará tratando, falando desse assunto. Por que o profeta? Porque não havendo profeta ou não havendo profecia, o povo se corrompe. E a humanidade está corrompida, está em uma grande Babilônia, está em uma grande confusão religiosa. Isso, o mundo religioso, os sistemas religiosos. Mas o eleito, a noiva de Deus, os escolhidos e escolhidas de Deus para vencer, esses não estão em confusão. Estão exatamente sob revelação. Estamos vivendo uma era dourada, a era da águia. E assim então, como eu disse, quero ser bastante objetivo e já irmos para o nosso assunto. Vamos então, eu tenho uma outra escritura que eu gostaria de deixar ela já lida, é em Tiago, capítulo 4, de repente dá até para colocar ali no slide também, porque vamos estar unindo esse assunto de como vencer, está trabalhando, claro, existem muitas outras escrituras, mas estas de Hebreus 12, no verso 1 a 8, e agora Tiago, capítulo 4, deixa eu ver aqui os versículos que vamos tomar. Tiago capítulo 4, tem aqui anotado, do verso 5. Do verso 5, creio que até o verso 10. Vamos partir do verso 5. E depois, dentro desse texto de Tiago, nós vamos dar ênfase ao versículo 7. Vocês verão daqui a pouco. Então eu vou ler aqui na frente, né? Vocês acompanhem somente a leitura. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, ponto. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, Deus resiste aos soberbos, mas, porém, Ele dá graça aos humildes. Agora o verso 7 aqui, de Tiago 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ponto e vírgula. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer colocar aquela coisa que te incomoda? Aqui eu chamei de coisa. O profeta também fala, essa coisa que te incomoda, que pode estar em figura de pessoas, ou de objetos, ou de animais, ou de qualquer outra coisa, não é outro senão o diabo. Porém, quer colocar ele em marcha, em fuga, em retirada? Primeiramente, sujeita a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como? Obedecendo a Deus em tudo. Obedecendo a sua palavra. E o próximo passo, depois de você praticar a sujeição à palavra, se sujeitar à palavra de Deus, então agora é a hora de você aplicar a resiliência, a resistência. Você ser duro, ser dura contra Satanás. Como? Talvez você vença até em silêncio. Talvez você tenha que falar alguma coisa. Talvez você tenha que fazer alguma coisa para resistir ao diabo.
Talvez você não tenha que fazer nada. A maneira de resistir é ficar quieto, quieta. Deus vai dar na hora a inspiração do que você terá que fazer. Mas você deve resistir ao diabo. Porque senão o diabo te vence e ele adentra para o seu terreno. Bem, então dentro desse verso 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um tem que fugir. E quem está aqui traçado já o plano para fuga é Satanás. Então você não tem que fugir, você coloca ele em fuga. Bom, eu disse que leríamos um pouco mais aqui. Chegai-vos a Deus. Então, tá vendo? Temos que nos chegar a Deus. Como? Praticando, admitindo na nossa vida a palavra de Deus. Então, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Veja que a primeira coisa aqui é você se chegar a Deus, e ele se chegará a vós. Não fica de braços cruzados esperando Deus chegar até você, sem que você não se mexe do lugar. Então, primeiro, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Muitas vezes, em vez do riso, em vez de dar gargalhada, dentro de nós estamos em pranto. Quando o mundo dá gargalhadas, das piadas sujas, das chacotas, chocarrices, né, que a Bíblia fala, então o cristão não deve embarcar nessas coisas. Então, quando o mundo está lá sorrindo, nós estamos em pranto. E o vosso gozo em tristeza. Então, se é para ter um gozo, uma alegria que não provém de Deus, então é melhor ter tristeza no lugar daquela alegria. E ainda tem aqui uma parte. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eu vou passar do verso 10 um pouquinho. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, se alguém vem para você falando mal de quem quer que seja, muda o assunto, ora, faz uma oração de espírito a Deus, Deus te inspira para que você diga algo, ou algo aconteça para que aquilo pare imediatamente. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, eu li do verso 5 ao verso 12, de Tiago 4. Mas, o que vamos tomar? Tudo isso aqui, toda a escritura inspirada, né? É boa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Mas, o verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Bem, agora então vamos para a leitura do que o profeta vai nos dizer aqui. Eu vou partir do parágrafo 178, mensagem Como Poderei Vencer. E já na largada da leitura, o profeta já vai começar falando como vencer? Ponto de interrogação. E eu só quero dar essa pequena ênfase e vou entrar direto para a leitura. Quando você está com dúvidas, você quer fazer e precisa fazer alguma coisa. Isso vale para qualquer pessoa. Não é tão bom quando você encontra a solução. Às vezes você quer montar uma peça no carro, no automóvel, na máquina, ou mexer, ou uma receita de culinária, um bolo, o que quer que seja, e você está ali pensando, como fazer isso? Né? E aí então você vai e pesquisa rapidamente como fazer tal e tal coisa. Dali a pouco você obtém a resposta da sua pesquisa. Faça assim, faça assim. Por quê? Porque alguém já fez isso. Alguém passou por aquela mesma necessidade e já teve a sua situação resolvida e resolveu compartilhar a sua experiência. Então, nós temos que procurar um influencer ou uma influencer, alguém que venceu naquilo que você também está precisando. Tem alguma coisa te incomodando. Você fala, como que faz para se livrar disso? E aí alguém que já venceu te dá a dica e você vai seguindo, adaptando aquilo ali para a sua situação. Mas eu seria, como diz, um idiota, um imbecil, se eu pegasse só isso que eu falei aqui, das pesquisas, mas acontece que eu vou tomar na Bíblia Sagrada. O profeta de Deus toma a Bíblia Sagrada e começa a discorrer para nós. Então, você não vai na inteligência artificial para procurar como vencer
as lutas, as tentações. A inteligência artificial ajuda você em muitíssimas tarefas. Mas nesse caso aqui é a Bíblia. Quem é o influencer que já venceu? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Ele é o nosso influencer. Ele que influencia você, a mim, a nossa vida. E Ele sabe como vencer. E Ele passou para nós como é que se vence. E agora, sabendo que sem profeta, sem profecia, o povo fica à mercê como de um vento para lá e para cá, então Deus enviou o seu servo profeta, o próprio Senhor Jesus Cristo, no ministério do Filho do Homem, se manifesta nesses últimos dias e vem guiar-nos, trazer a sua mente, a mente de Cristo para a igreja, para cada filho e filha de Deus. Então agora vamos seguir essa mente de Cristo, que através do assunto que o profeta está discorrendo agora, nós vamos então ver como vencer e aí você então também é vencedor e vencedora quando você passa por essas experiências. Apenas poucos parágrafos são suficientes para isso ser confirmado diante de nós e em nós. Então vamos lá então. Parágrafo 178 a seguir, começando, ó. Como vencer? Ponto de interrogação. Em tomar a palavra, a promessa, em simplicidade, andando humildemente. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar. Então irei para casa com uma coroa para usar. Então, parágrafo 178, o profeta já fez a pergunta e deu a resposta. Como vencer? Com a palavra e através da palavra. Então, tá vendo? Não tem que buscar nada nos outros manuais ou nos manuais de credos e tudo mais. Existem bons livros, bons autores, bons vídeos, mas busque na palavra. Prosseguindo a leitura. Quando aquela trombeta soar, você pode me enterrar no mar, mas aquela trombeta me despertará. Um dia eu irei para casa. Amém. Até então eu lutarei. Amém. Carregando esta cruz com os meus olhos, não no povo, mas lá no Calvário, porque Ele foi o meu exemplo. Ele mostrou como fazê-lo, e nós seguiremos o seu exemplo, alegremente, dia após dia. Estou seguindo Jesus a cada passo do caminho. Estou seguindo Jesus a cada passo do caminho. Vendo mais um parágrafo lido, mais uma confirmação. Seguindo adiante. Não faz você assim? Como eu penso segui-lo dia a dia em cada passo do caminho. Vamos orar. Então aqui o profeta entra em uma oração. Ele começa a orar e eu lerei a oração dele na íntegra e vocês vão acompanhando e sentindo-se no mesmo ambiente. No dia 25 de agosto de 1963, eu estou olhando aqui, eu tinha 3 aninhos de idade naquela época. E esta mensagem chegou até mim, graças a Deus. E Deus me concedeu a graça de recebê-la, de vir através dela e ainda de repartir com outros. E, inclusive nossos irmãos e irmãs acompanhando através da internet. Que Deus abençoe a todos vocês. E que os efeitos desta palavra, através dessa oração que vou ler agora, alcance cada necessitado. Bom, então, a partir do parágrafo 181 começa a oração. Senhor Jesus, 1h15 agora de pé aqui, tentando tomar a tua palavra e explicá-la ao povo. Esse é o tempo que tinha decorrido, né? Que o profeta estava no púlpito. Explicá-la ao povo como fazer para vencer. Tu nos disseste como isso é feito. Tu não somente nos disseste, mas tu nos mostraste como isso é feito. Então é importante saber como. Como, né? No mundo empresarial eles chamam de know-how. Alguns pronunciam know-how, mas eu prefiro essa pronúncia última. Know-how. O que quer dizer? Fazer como ou como fazer. Não é importante quando você está na dúvida, resolvendo alguma situação, e se alguém te der umas dicas, mas você fala, mas como que faz? Se é uma receita, né? Vale a pena falar isso aqui. Digamos que é uma receita para saúde ou culinária, comida, alguma coisa assim, e alguém só te fala os ingredientes. Uma colher não sei de quê, e 2 não sei o quê,
e vai embora, ele não te fala mais nada. Você fala, mas como? Como? Eu faço que jeito? O que eu coloco aqui primeiro? E misturo disso. Quer dizer, então você tem que saber como, não é isso? Então, o profeta diz que Jesus não só ensinou o que fazer, mas o como. Então Jesus dá a receita completa. Vamos prosseguir aqui. Tu não somente nos disseste, mas tu nos mostraste como isso é feito. Tu nos dirigistes, tu nos mostrastes como fazê-lo. Receber a palavra dentro de nós. Está vendo? Receber a palavra dentro de nós. Não adianta a palavra bater só nos ouvidos e voltar. E você confirmar que a palavra é verdade, mas você não toma ela para si. Mesma coisa você pegar um copo de remédio e falar assim, eu acredito, esse remédio aqui é ótimo, isso aqui é perfeito, mas você não toma o remédio. Ou você está com sede, sabe que o copo está com água, se você tomar água, você sacia a tua sede. Mas você fala, eu não vou tomar água. Então você continua sem resolver o seu problema de sede. Então a palavra de Deus tem que ser tomada. Receber a palavra dentro de nós e estar certo de que estamos segurando aquela palavra. Está escrito. Ou seja, você lembra que está escrito em cada tentação, em cada tentação, para ser humilde, andar humildemente, então teremos vencido através de ti, através do teu poder, o qual já tem conquistado o nosso inimigo. E a única coisa que temos que fazer é simplesmente andar humilde. Está vendo? Contrário de exaltação, de arrogância, de orgulho. Então, andar humilde. Com fé, crendo naquilo. E nosso emblema de identificação do Espírito Santo. E Satanás tem que se mover. Eu gostei muito disso aqui, até grifei aqui de caneta. O parágrafo 181, final dele, a última parte. Quando você faz tudo isso aí, Satanás tem que se mover. Ou seja, ele tem que se mexer. Ele não pode mais ficar ali inerte ou ficar ali te perseguindo. E ele vai se mexer para que direção? De fuga, saindo de você, aumentando distância de você. Entrando para o 182. Há lenços colocados aqui. E eles representam pessoas enfermas. Elas são necessitadas, Senhor. E eles leem em sua infalível palavra, onde eles tiravam do corpo de São Paulo lenços e aventais. Eles eram colocados sobre as pessoas enfermas. Espíritos malignos saíam delas. Há grandes milagres. Saíam delas. Há grandes milagres. E grandes milagres eram feitos. Agora, tu és o mesmo, Senhor Jesus Cristo, hoje. Paulo pregou esta palavra e escreveu esta palavra. A mesma palavra que estamos tentando seguir. Porque ele tomou o Velho Testamento e o tipificou e mostrou que ele era um tipo que todo o Velho Testamento era perfeitamente um tipo do Novo. Ó Senhor, que possamos nós seguir aquele exemplo. Vemos o nosso Senhor, o que ele fez, e vemos que aqueles santos do Velho Testamento, nesta manhã, nós encontramos que eles realmente se foram. Quer dizer, eles já partiram, né? Quando Jesus ressuscitou, eles foram com ele soar a trombeta. Nós cremos nisto, que a noiva subirá naquele dia e se juntará com o grupo hebreu dela. E juntos haverá a ceia das bodas da glória. Aqueles estão esperando. Nós oramos para que a tua misericórdia e graça venham sobre nós. Vencedores, Senhor, vencedores é o que almejamos ser. Vencedores, Senhor Jesus, tu vences o mundo. Agora, eu oro para que tu concedas o que cada pessoa aqui nesta manhã, ele pregou no amanhã, aí eu digo, nesta noite, cada pessoa aqui nesta noite, possa deixar todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta.
lembra da leitura de Hebreus 12? Diz que para deixarmos para trás, né, o pecado que tão de perto nos rodeia e corrermos a carreira que nos está proposta. Paulo nos disse, nosso Pai Celestial, que lá no livro de Hebreus, que deveríamos deixar todo o embaraço. No capítulo 12, qual lemos aqui, que ele falou disto, depois dele ter mostrado isto como exemplo lá atrás. Aqueles que realmente seguiram em frente, ou aqueles que realmente seguiram em frente. Lembra que eu comentei no início? De pessoas que realmente seguiram em frente. Vírgula. E aqueles que seguiram bem na frente, aqueles que permaneceram atrás, todos eles mostraram o exemplo. Ficou uma expressão aqui sem falar, quando eu estava estudando isso aqui. Depois dele ter mostrado isso como exemplo lá atrás, aqueles que realmente seguiram em frente e aqueles que não seguiram. É isso aqui que ficou sem falar. O inimigo é sujo, né? Pelo menos eu não lembro se tinha falado. E aqueles que não seguiram, quer dizer, aqueles que não seguiram, mas, e aqueles, agora continuando, e aqueles que mornamente seguiram. Essa expressão. Pessoas que seguiram de maneira morna. E aqueles que seguiram bem na frente. Isso aqui que encerra essa sessão, né? Aqueles que permaneceram atrás, todos eles mostraram o exemplo. Então ele virou e disse: deixemos de lado todo o embaraço. Há algo que está te embaraçando, né? Que está te travando na caminhada, né? Deixemos de lado todo o embaraço, cada coisinha pequenina que nos rodeia, para que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Ele, o autor e consumador de nossa fé, o qual nos deu o exemplo. Nós fazemos isso nesta manhã, eu digo, nesta noite, Pai. Agora, com nossas cabeças inclinadas, examinaremos atentamente. Agora, sentir de perto e então ser profundo e realmente sincero. Isso simplesmente toma o seu exame e a sua sinceridade. O profeta está falando que cada indivíduo, agora cada pessoa, examinando a si mesma, né, a si mesmo, esteja realmente em oração, enquanto você examina agora. Isso vale para agora e continuamente, em casa, né, também, na nossa vida. Há momentos que você vai parar quieto ali e ficar em oração, em espírito, porque é um momento que não dá nem para falar. Às vezes tem alguém na tua frente falando um monte de coisa ali, se comportando, que você deseja que aquilo ali some da tua frente. E qual é o seu procedimento? Entra em estado de oração, no espírito. E aí você clama a Deus, Deus te dirige no que fazer, no que não fazer, no como, e assim sucessivamente, e Satanás tem que fugir de você. Continuando aqui. Prova-me, sonda-me, Senhor, prova-me, e vê se há em mim algum mal. Se há, Senhor, deixe-me colocar isso bem aqui agora. Este lugar que estou inclinado é teu altar. E eu coloco aqui, isso aqui mesmo agora. Pisarei sobre isso. Quando eu for embora, isso ficará lá. O poder do teu sangue consumirá aquilo. Eu quero ser um vencedor. Eu tenho algo que está me incomodando, Senhor. Tá vendo? Eu tenho algo que está me incomodando, Senhor. Eu desejo vencer isto nesta manhã. Eu digo, nesta noite. Eu posso através de ti. Eu posso, tá vendo? Você pode vencer aquele incômodo. Eu posso através de ti. Eu fui ensinado que é através de tua palavra. Eu coloco isto aqui agora, Senhor. Eu pisarei nisto. Quando eu atravessar este edifício, nesta manhã, digo nesta noite, saberei que isso está colocado na banheira de alvejar de Deus. Força de expressão, né? O mar do esquecimento. Ou a banheira de alvejar, onde tem o cloro ali, e você coloca a peça de roupa encardida ali dentro, e ela fica clarinha depois, né? Então coloco isso na banheira de alvejar de Deus. Isso nunca será lembrado mais.
eu não confessarei isto e pedirei por misericórdia. Ou seja, não precisa mais voltar a ficar confessando o mesmo pecado, porque já foi colocado ali e o cloro já branqueou, o cloro de Deus. Então, aquilo tem que ficar esquecido. É Satanás que é um trouxa e atormentador, mas ele vem para atormentar uma cristã vencedor e vencedora. É Satanás que sai atormentado. Lembra quando Jesus, eu preciso citar essa passagem, porque no eu falar isso aqui o Espírito Santo me trouxe. Lembra quando tinha um homem na região de Gadara, ele é conhecido como Gadareno, a região dos Gadarenos, e esse endemoniado fazia atrapalhadas, quebrava as coisas e tudo mais, mas quando Jesus chegou ali perto daquele homem, sem Jesus ter dito uma só palavra, só a presença de Jesus, os demônios que estavam naquele homem, porque ele não tinha um demônio, ele tinha milhares. Jesus disse que ele tinha cerca de 2.000 demônios, então era uma legião. E aqueles demônios falaram, creio que em coro, porque falaram no plural, falaram assim: vieste nos perturbar, nos no plural, vieste nos perturbar, nos atormentar antes do tempo, porque há um tempo para todas as coisas, e há um tempo que esses demônios vão ser jogados todo ali para o lago de fogo, e eu estou contribuindo para lançar eles no lago de fogo. Você está contribuindo quando você crê na palavra e toma a palavra de Jesus Cristo. Então, eu estou aqui justificando, trazendo diante de vocês, que Satanás fica, ele que se vê atormentado, quando a palavra de Deus é explícita. Você não tem vergonha de cantar, de tocar os hinos, de se expor bem vestida, bem vestido, e assim sucessivamente. Então Satanás é quem fica com vergonha, fica sem canto, sem lugar, e ele sai. Às vezes até antes da oração ser feita, Satanás já decolou. Decolou não, porque ele não sobe. Ele sai vazado na horizontal mesmo, né? Ele tenta ser um voador, mas ele é de voo rasteiro. A águia supera, né? Vai lá em cima. Bem, estou aqui terminando já. Ele não se lembra mais. E não... já nessa parte. Então, 87 e 88. 2 parágrafos, nós estaremos encerrando já. Com nossas cabeças inclinadas, quer dizer, como diante de Deus, né? Em reverência, com nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, vamos fazer isso nesse instante. Nossos olhos fechados, nossos corações pensando, essa é a porta para a alma. Agora, existe algo que você quer deixar de lado nesta manhã, digo nesta noite, algo que você deseja vencer. Sempre, irmãos, alguém está desejando vencer algo, né? E você tem tentado tanto, mas nesta manhã, digo nesta noite, você vai simplesmente parar de tentar. Por que você vai parar de tentar? Porque você vai vencer de vez e pronto. Depois que venceu, não precisa mais pensar em vencer, né? Você vira a página para aquele assunto e vai trabalhar com outro. Fecha aquela pasta ali e vai agora ter outras coisas para ser vencidas, então vamos vencer as outras, porque essa já foi. Você vai somente aceitar o que ele fez? Eu quero que você simplesmente levante a sua mão, dizendo: Senhor, eu desejo vencer, tem uma coisa que me perturba. Aqui o profeta, né, falando na congregação presente, mas eu disse que isso vale para nós aqui, que também é uma congregação presente nesse momento, e através do vídeo. Senhor, eu desejo vencer, tem uma coisa que me perturba. Então, diante de Deus, você onde está e como está, você coloca isso diante de Deus. Não só aqui agora na hora do culto, mas sempre você usa esse recurso. Agora o último parágrafo. Senhor Jesus, tu vês estas mãos. Agora, como teu servo, de pé entre a vida e a morte, eu repreendo tudo que está incomodando estas pessoas. E a mim mesmo, quer dizer, tinha coisas incomodando as pessoas, mas também tinha coisas incomodando ao profeta. Será que comigo e com você é diferente? Claro que não. Tem coisas incomodando crianças, coisas incomodando adultos, pais, mães, e coisas incomodando pastores, coisas incomodando diversas pessoas. Mas vai ficar assim? Claro que não. E a mim mesmo. E eu peço para que, no nome de Jesus Cristo, para que possamos deixar isso aqui no altar de Deus e sair nesta manhã, digo nesta noite, livre
como vencedores. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos chegado ao final. Lemos do parágrafo 178 ao 188. Portanto, 10 parágrafos. Deus vos abençoe e conceda todas estas bênçãos a cada um de vocês. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.